e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está acompanhando através da GoldNet a Santa Missa diretamente da Igreja de São José, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, mais uma vez eu quero cumprimentar você que reza conosco nessa noite, neste domingo, começando a nossa semana. Cumprimentar você que nos acompanha, de perto ou de longe, nós estamos todos ao redor do altar, celebrando a nossa Eucaristia. Ouvindo os ensinamentos de Jesus, nos alimentando dele, para poder viver bem a nossa semana que nós estamos começando. Espero que todos tenham tido uma boa semana, com os seus contratempos, mas acima de tudo com a confiança em Deus. Ele tudo providencia e sempre é o nosso suporte para a nossa caminhada. A igreja nos propõe hoje celebrar a festa de dois grandes apóstolos que nós temos na igreja, Pedro e Paulo. Nós devemos muito aos dois. Duas colunas da igreja, todos dois martirizados, um amor muito grande a Jesus Cristo, uma fidelidade até o ponto de dar a vida. E nós hoje reverenciamos esses dois. Primeiro Pedro, porque Pedro é o primeiro Papa que Jesus nomeou. Ele era judeu, ele era pescador, casado, tinha um irmão chamado André, filho de Jonas, e era pescador. Os textos dizem que vivia da pesca, e naquela tarde, quando Pedro jogou a rede, que estava recolhendo no finalzinho da tarde, Jesus passou pela praia, olhou para Pedro e disse a ele: Pedro, segue-me, e eu vou fazer de você pescador de homens. Largou tudo, seguiu Jesus. Foi pescado por ele. Quem vivia da pesca, agora foi pescado por Jesus. E foi o primeiro amor à primeira vista. Tem suas dificuldades, suas fraquezas, como todos nós temos, mas acima de tudo falou 3 vezes: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E aí Pedro vai seguir Jesus, o seu caminho. Uma profissão muito humilde, muito simples, mas nomeado como uma pedra sobre a qual Deus ergueu a sua igreja. E Paulo, um judeu muito culto, universitário, muito preparado, os estudos muito avançados, era amante da lei, sabia quase que toda a escritura. E por amar tanto a lei, perseguia os cristãos,
porque via neles uma ameaça à lei de Moisés. Então começava a perseguir. Ia a caminho de Damasco com cartas nas mãos para trazer os cristãos presos, recebeu a autoridade dos sumos sacerdotes. Quando estava a caminho de Damasco, uma luz clareou a sua mente e seu coração. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E começou o processo de conversão da vida de Paulo. Uma vida extraordinária. Diversas viagens ele fez, fundando diversas comunidades. E ali, o mesmo ódio que ele tinha, ou a avidez que ele tinha de perseguir os cristãos, agora ele anuncia a proposta de Jesus e a boa nova. Então são os dois que nós celebramos e reverenciamos hoje. E a primeira leitura é tão bonita, ela fala justamente da vida, um pouquinho de vida de Pedro, e é um ensinamento para a nossa vida. Os dois foram martirizados, derramaram o seu sangue, por isso que eu estou vestindo essa casula aqui, está vendo? Para lembrar o sangue derramado deles. E a primeira leitura é linda que nós ouvimos aí. Tem 3 ensinamentos para a nossa vida aí. Primeiro, que Pedro está preso. Herodes matou Tiago e agora prendeu Pedro para marcar a data da sua morte. Enquanto ele está preso, tem a atitude linda da igreja, rezava por Pedro. E nas orações, Deus mandou um anjo para libertá-lo da prisão. Aqui eu quero tirar três ensinamentos práticos para a nossa vida. Primeiro, por que Pedro está preso? Porque ele anunciou a boa nova de Jesus. A verdade, a reconciliação, o perdão, a igualdade, a fraternidade. Isso despertou raiva no coração de todos os judeus, de modo particular de Herodes. Todo aquele que quer ser da verdade te prepara. Sempre vai ter perseguição. Incompreensão, perseguido, incompreendido, as palavras deturpadas. Se você decidir ser da verdade, seguir Jesus em tudo na verdade, sempre será perseguido. Como foi Pedro, por isso que ele está preso. Segundo ensinamento, mas você nunca está sozinho. Porque o texto diz assim da leitura: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava por ele. Nós não rezamos uns pelos outros? Rezamos. Quando está angustiado por algum problema, alguma dificuldade, reza por mim. Estou tão angustiado, passando por um problema. A igreja rezava por Pedro, quando ele estava preso. Nós estamos contigo, Pedro, isso vai passar. Deus vai libertá-lo. E nós, como rezamos uns pelos outros, a igreja rezando pela liberdade de Pedro. E veja que em resposta às orações, Deus mandou um anjo, vocês viram aí. O anjo chegou onde Pedro estava preso, falou: Pedro, levanta, bota o cinto na cintura, sandálias e vamos embora daqui. E a prisão foi abrindo, as correntes caíram das mãos dele. Deus nunca abandona aqueles que se propõem a segui-lo. E sempre vai mandar um anjo na tua vida. Não fica pensando que vai aparecer anjo de asa aí batendo e no final, nada disso. Os anjos que Deus manda são nossos amigos, pessoas que nos amam, que nos querem bem, estão sempre do nosso lado. Deus sempre é providente e sempre dá um jeito de estar ao nosso lado. Os anjos que Ele manda são as pessoas que nós convivemos. Ó. Quantas coisas bonitas aconteceram na tua vida que foi a ação de Deus? O anjo que Ele mandou para ti. Agindo, te orientando, te dando força, te dando apoio. É assim que Deus age, sempre com causas segundas. Como mandou um anjo para libertar Pedro na prisão. Olha, que coisa mais linda a nossa vida. Ser da verdade, ser de Deus, se preparar para ser perseguido. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o apoio uns dos outros, que rezamos uns pelos outros. Apoiamos uns aos outros. Terceiro, Deus não abandona nunca. Ele sempre manda um anjo para nos ajudar, para nos libertar, para aliviar nossas angústias. Sempre é assim. Essa leitura, tu está falando isso aí. Se na primeira leitura é exemplo bonito de Pedro, olha a segunda leitura, nós ouvimos da segunda carta de Timóteo. Paulo também está preso. No ano 64 da era cristã, os dois vão ser mortos. Não no mesmo dia, claro. Mas Paulo está na prisão e ele sabe que está terminando a sua vida. Ele diz assim: estou pronto, chegou o momento da minha partida. Combati o bom combate, guardei a minha fé. E ele escreve para seu amigo Timóteo. Ele sabe que daqui a pouco vai ser morto. E ele tem uma consciência muito tranquila
De perseguidor a anunciador. Da miséria, Deus perdoou seus pecados. E ele agora está pronto para entregar a sua vida por amor a Jesus Cristo. Tanto é que no ano 64, sob o imperador Nero, ele vai ser decapitado e vai morrer por amor a Jesus Cristo. Se no evangelho que nós ouvimos, se na primeira leitura é o exemplo de Pedro, na segunda leitura foi o exemplo de Paulo, o evangelho Jesus faz a pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Pedro deu a resposta, vocês ouviram? Eu sei, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a resposta de Pedro. Jesus falou assim: Pedro, certinho. Sobre aquilo que você acabou de dizer, eu vou erguer minha igreja. Então a igreja não é erguida sobre uma pessoa, mas sobre a profissão de fé de Pedro. E qual foi essa profissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa igreja é erguida sobre Ele, Ele que é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te digo mais, Pedro, tudo eu vou dar o poder das chaves para você. Que você ligar na terra, será ligado no céu. Desligar aqui, será desligado lá. Você vai ter uma ascendência, você vai dirigir a comunidade. E aí Pedro passa a ser o primeiro papa da igreja, Jesus que nomeou. Veja que interessante, o modo hoje dos papas mudarem ou adotarem outro nome, já está aí no evangelho, está vendo? De Simão passou a ser Pedro, Kéfas em grego, pedra, fundamento, base. Sobre a sua profissão de fé, eu vou erguer a igreja. Tem 2022 anos a igreja. Morre papa, morre bispo, morre padre, tem escândalo daqui, escândalo dali, a igreja está de pé. Para dizer que a base que a sustenta e que a conduz não acaba nunca. A base é Jesus. Como é que vai acabar? Não tem jeito de acabar. E o Espírito Santo vai conduzindo, vai inspirando, vai soprando e vai direcionando a igreja. Olha que lindo. Sobre a fé que Pedro acabou de professar. E aí nós celebramos, e por isso que os papas, que eu estava dizendo, os papas têm o costume de adotar o nome. Aí o nosso Papa Francisco, José Mário Bergoglio, argentino, adotou o nome de Papa Francisco. Nós tivemos até hoje, eu estava pesquisando para preparar a reflexão, 266 papas até hoje. Olha, em 2022 anos de história, 266. Nós temos dois, você sabe, né? Tem um aposentado e um na ativa, orientando e governando a igreja. Estive lá uma vez, sabe onde o Papa celebra aquelas missas bonitas de Natal, de Ano Novo, tem uns, chama baldaquino, aqueles negócios assim, enrolados. Naquele altar o Papa celebra. Embaixo do altar, você desce assim, tem os restos mortais de Pedro lá. Aí o Papa celebra. Olha que lindo, o autor fala assim: Pedro vai concluir sua missão em Roma, mas não fica no túmulo, ele se perpetua através dos papas ao longo da história. Olha que coisa mais linda. Ele não fica no túmulo, mas vai se perpetuando ao longo dos séculos. Hoje Pedro é o Papa Francisco, e minha igreja nunca será destruída. Está aí até hoje, prova disso que está caminhando ao longo dos séculos. E aí nós celebramos o martírio de Pedro. Quando o prenderam, não nessa ocasião, mas em outra oportunidade, vai crucificá-lo. E ele vai dizer assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pode virar a cruz de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro derramou seu sangue e deu a vida por Jesus. Paulo, quando o prenderam também, falou assim: Paulo, nós vamos matar você também crucificado. Ele falou assim: não, eu não posso morrer, porque eu sou cidadão romano. Nenhum cidadão romano podia ser crucificado, porque o nome dele é Saulo, é nome judeu, e Paulo, nome romano. Então ele falou assim: então tá, então nós vamos cortar a tua cabeça. Pode ser. Aí decapitaram Paulo, cortaram a sua cabeça. Foi assim que ele morreu martirizado. Quando nós estivemos lá em Roma visitando, tem uma igreja imensa, uma basílica dedicada a Paulo, uma estátua colossal imensa de Paulo. Ele está assim, uma espada, né, ele a mão sobre e a espada assim, um borel em cima, um capuz, e ele assim. Diz a história que quando cortaram a cabeça de Paulo, ela deu 3 picas assim, ó, uma bola. Ó, 1, 2, 3. Quando lá estivemos, nós vimos as fontes. Diz que então, os 3 lugares onde a cabeça de Paulo rolou, 3 fontes se formaram.
As fontes nós vimos lá. Agora, se a cabeça dele que caiu lá, vocês perguntam para ele quando chegar lá. Se realmente foi a cabeça que rolou, né? Mas está lá em Roma, tem lá. As fontes onde a cabeça de Paulo rolou quando foi decapitado. É bonita a história de Paulo, processo de conversão, de mudança. O certo é que nós celebramos então hoje esses dois grandes apóstolos. Eu queria tirar duas virtudes deles para o nosso cultivo da semana. Primeiro, a fidelidade desses dois homens a Jesus. Foram até o fim. Com suas misérias, com suas fraquezas, como todos nós temos. Mas nunca deixaram de acreditar no amor de Jesus. E foram até o fim por ele. Deram a vida por Jesus. Pedro crucificado e Paulo decapitado. A nossa fidelidade, a nossa fé. É triste quando a gente vê as pessoas que ficam aí pulando de galho em galho, nessas coisas estranhas por aí. E largam a fé por nada, uma ninharia. E é triste também ver pessoas formadas, doutores, não sei o quê, papapá, uma fezinha passa em conta gota. Uma fé supersticiosa, uma coisa boba que não leva a nada. Paulo fala assim, é preciso dar razões da nossa fé. Por que eu acredito? Ele fala assim, quando eu era criança, eu comia comida de criança. Uma papinha, um leite, um mingauzinho. Quando eu sou adulto, eu como comida de adulto. Tem pessoas tão adultas, formadas, preparadas para o mundo, comendo mingauzinho na fé. Não sabem nada. E quando fala que as fé bobas, supersticiosas, de ver gato preto, passar abaixo da escada, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, uns trem bobo. Tem que dar maturidade à nossa fé, entender por que se acredita. Paulo fala assim, eu preciso dar o porquê que eu acredito. Maturidade, estudo. Tem gente que larga a fé, não, arrumei lá, pedi um milagre, não deu certo, vou para outra. Diz que lá a gente até casa. Então vai casar lá, casa com o pastor, sei lá com quem. Larga umas coisas bobas. E vamos pedir a nosso Deus, então, que nos dê fidelidade à nossa fé. Está com dúvida? Vai estudar um pouquinho. Não sabe como é que é? Pergunta o padre não dá conta? Vai ao bispo. Então, vamos procurar entender o porquê que a igreja diz isso. Por que é assim que a igreja nos orienta? Não é simplesmente, entendido que... Bom, dá no que dá, por aí. Então, eu queria tirar dessa virtude dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, a fidelidade do amor à nossa fé. Maturidade, estudar um pouquinho mais, entender o porquê da nossa fé. Isso é muito importante. Segundo, o amor que eles tiveram a Jesus. Nunca se conhece aquilo, só se ama aquilo que se conhece. Procurar conhecer um pouquinho mais Jesus para melhor amá-lo e servi-lo. Quando nós amamos alguém, nós somos fiéis a esse amor. Veja como está ligada a fidelidade ao amor, está vendo? Então procurar cultivar e amadurecer o nosso amor, estudando um pouquinho mais. Nós sabemos tantas coisas do mundo, nós somos craque em algumas coisas. Mas da pessoa de Jesus, da sua proposta, nem sempre a gente sabe alguma coisa. E vai levando assim, banho-maria, empurrando com os pés, e fica aí. Que as coisas que muitas vezes nem entende o que está falando. Eu termino pedindo, hoje celebrando o dia do Papa, hoje na pessoa de Papa Francisco, o Pedro, né, que nos orienta, que nos governa, pedindo ao nosso bom Deus que dê a luz do Espírito Santo para orientar a nossa igreja, o nosso Papa, tão pastor, tão próximo, um testemunho tão bonito que esse homem dá para nós, de pobreza, de dedicação, de amparo ao sofrimento humano. Escreveu tantas coisas tão bonitas para tocar o nosso coração. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo o ajude, o ilumine, para melhor nos orientar nesse serviço à igreja, no serviço a Jesus Cristo. E vai fortalecendo a nossa fé. Quem sabe um dia nós nos encontramos lá com São Pedro e São Paulo lá no céu. Né? O martírio hoje talvez seria o martírio lento do dia a dia. Talvez não o derramamento de sangue, embora alguns países ainda tenham tudo isso. De espada, de matar os cristãos. Mas como na nossa região, nossa realidade não existe, é o martírio lento. De levantar cedo, de ter uma vida de oração, de participar da Eucaristia, de se envolver com a comunidade. Isso é um martírio lento, todo dia. Santa Teresinha tem uma frase tão bonita, ela fala assim: Senhor, me causaria tanto desânimo ter que fazer o bem a vida inteira, eu não daria conta, mas só por hoje eu vou fazer. Olha que coisa linda. Me causaria desânimo ter que fazer o bem a vida inteira, mas só por hoje eu vou fazer. Então, o bem é todo dia, não é?
devagarinho, como diz o italiano, piano, piano, se vai longe, pouco a pouco se vai longe. Então, fazer o bem todos os dias, e aí Deus vai formando e moldando o nosso coração. Amém.